amigos queridos da TV Nova Luz. É uma alegria darmos continuidade aos nossos estudos. Essa TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, é um centro espírita virtual, onde temos uma diversidade de programa que você pode aproveitar, meus irmãos. Já somos 103 mil inscritos, graças à participação de todos vocês. Nós estamos entrando no ar com o nosso programa Viver e Transformar. Então, no programa de hoje, nós vamos estudar a raiva, o rancor e o ódio. Você já sentiu raiva? Lógico que já, né? Os momentos atuais, então, estão muito propícios para a gente sentir raiva. A minha própria neta falou assim para mim: vovó, estou com tanta raiva, eu chego a estar com ódio dessa Covid. Tadinha, ela tem só 4 aninhos e não sabe exatamente a dimensão desse sentimento tão poderoso e que nos faz tanto mal. Então, nós vamos conversar na noite de hoje, ou na tarde de hoje, ou da manhã de hoje, não importa, porque o ideal seria que vocês participassem do programa no nosso horário, das 19 horas, todas as quartas-feiras. Mas nessa mudança de estilo de vida, eu sei que está assim um desafio, né? Com tantos compromissos a mais que estamos tendo dentro de casa e com os nossos familiares distantes. Então, você pode olhar o programa em qualquer momento que você queira. Mas nós ficamos muito felizes quando entramos no chat e participamos e vemos quantas pessoas estão participando. Desculpe o gaguejamento. Então, eu vou passar para a Rosália, que ela sempre nos inspira com a sua música, e em seguida ela sempre faz um comentário muito apropriado, que é uma grande historiadora, né? E depois daremos mais segmentos. Olá a todos, uma alegria. Olá, Sônia, olá, Leila. Olá a todos vocês. A música que a gente vai cantar hoje é Armadura, do grupo Arte Nascente. A armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não. Já fez o seu melhor. No tempo se quebrou, de tanto desgastar. Despedaçou, aliviou, me fez iluminar. Você nascer no seu sol, em pleno despertar. Voltar a terra, romper a terra, azul libertar. Você nascer no seu sol, viver muito além, irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Essa música, Armadura, os autores, eles na verdade fizeram pensando na armadura como o nosso corpo, né? E aí eles começam: a armadura quando cai não pesa mais em mim, já me ajudou, agora não, ela já fez o seu melhor. E quando a gente pensa na raiva, na verdade a raiva é isso, né? A raiva, ela é uma emoção que a gente chama de emoção mãe. A todo mundo que tem se debruçado sobre as emoções, e a Sônia vai falar sobre isso muito melhor do que eu, né? Porque ela já se debruça há muitos anos sobre a temática. As emoções, nós temos emoções mães, que são a raiva, a tristeza, a alegria, o nojinho e o medo, que a gente vê naquele desenho, né? Divertidamente. Tem alguns seriados, como por exemplo Engana-me se Puder, que tratam dessas emoções.
E o Dalai Lama, ele pediu para um neurocientista chamado Paul Ekman para estudar os fenômenos dessas emoções no nosso corpo. E aí, dentro do espiritismo, nós temos um escritor do Rio Grande do Sul, Jason de Camargo, que ele vai e se debruça também sobre as emoções um pouco, quando ele fala para que nós eduquemos os nossos sentimentos. Aonde estão as emoções? Onde elas estão localizadas? As emoções, elas, na verdade, vão fazendo as pontes entre os nossos instintos, as nossas sensações e o nosso sentimento. E a raiva? É legítimo a gente sentir raiva? Sim, pessoal. A gente sente raiva porque a gente está humano. Então, vamos encarar a raiva nesse primeiro momento como uma sensação legítima, uma emoção legítima, uma emoção universal. Todo mundo sente raiva. Eu sinto raiva, a Sônia sente raiva, a Leila sente raiva, o Cassiano, que faz essa produção tão bacana, sente raiva. A raiva é um fenômeno natural, né? E a expressão de raiva, vou aproveitar que as três estão na tela e vou mostrar para vocês. Olha, meninas, no 3 a gente faz uma expressão de como a gente sente raiva, tá bom? 1, 2, 3. Ó, repara, né? A sobrancelha da gente abaixa, a gente fica com os olhos mais brilhantes e o lábio, que a Sônia brincou, né? Aquela raiva mais assim, né? Mas geralmente a raiva a gente fica assim, o lábio fica estreitado, né? A gente tem uma expressão corporal muito interessante. E esse pesquisador, o Paul Ekman, ele tentou mostrar para a gente como é que o nosso corpo ele fica quando a gente está com raiva. É como se a nossa cabeça esquentasse, o nosso peitoral esquentasse, as nossas mãos esquentassem. E é por isso que quando a gente tem raiva, a gente se torna uma pessoa assim muito reativa, né? A gente quer partir para cima, se a gente está digitando, a gente quer responder rápido. Se alguém falou alguma coisa que nos ofendeu, a gente quer ofender rápido, né? E a gente até fala assim: falei sem pensar, quando na verdade a gente sabe que a gente nunca fala sem pensar, não é? Então a raiva ela vai atuando no nosso corpo dessa maneira. Na semana passada nós conversamos sobre angústia, e a angústia ela é como se fosse um barquinho navegando para a gente chegar até a ilha da emoção raiva. Como a angústia ela facilita a gente a ter movimentos muito explosivos. Por a gente não entender o que está dentro da gente, a gente fica com uma facilidade maior de chegar com o nosso barquinho das emoções na ilha da raiva e explodir. Porque a raiva ela dá essa sensação na gente, que a gente precisa agir. Olha que interessante. E a gente vai tendo raivas desde as menores, assim, né? Que a gente chama de filhas da raiva. Então a gente vai tendo um aborrecimento, sabe? Que é aquela raiva que tem alguma coisa incomodando a gente solta alguma expressão, uma fala menor. Depois do aborrecimento, a gente vai passar por uma sensação de frustração, que a gente acha que tem que dar resposta, que a gente está falhando, falhando, falhando. Em vez da gente mudar a situação, a gente continua ali. E aí, quando a gente não consegue, a gente vai ficando frustrado. A frustração é uma filha da raiva, assim como a irritação. A irritação é quando essa falha ela vai se sendo tão cruel conosco que a gente vai ficando muito irritado. Então tudo vai irritando a gente. Aí a emoção raiva ela está subindo, né? E aí depois a gente começa a argumentar, porque reparem, meus amigos, a raiva ela é muito inteligente. Nos programas passados, quando a Sônia estava falando, por exemplo, de ansiedade, de depressão, depois do programa eu fiquei pensando como que a depressão é inteligente, como que a depressão barganha com a gente, né? Como que a depressão negocia com a gente. A mesma coisa a ansiedade, a mesma coisa é a raiva. A raiva ela vai negociando com a gente, ela vai argumentando, ela vai nos tornando pessoas amarguradas, ela vai nos tornando pessoas, em alguns momentos, vingativas, furiosas. Isso tudo já passou por nós. Mas quando a gente não conversa com a raiva, a gente não vai captar a principal potência da raiva, que é o lado positivo da raiva, que a gente está falando de emoções, né?
Todas as emoções têm lados negativos e positivos. Qual o lado positivo da raiva? O lado positivo da raiva é determinação. A mesma força que a gente utiliza quando a gente está naquele momento de raiva, querendo esganar nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, aquele nosso colega de trabalho, é a determinação que a gente vai utilizar. Então é uma emoção que ela é muito inteligente. E a gente precisa lidar com essa emoção com muita inteligência. O que que você acha, Sônia? Amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Então, sem um pinguinho de raiva por nada. É, pois é, Rosália. A raiva, na verdade, como você bem falou, ela é uma emoção que todo mundo tem. A grande questão é o como nós lidamos com a raiva. Até que ponto nós deixamos, nós seguimos, nós negociamos e continuamos conversando com essa raiva, como você muito bem colocou, né? Porque, e aí a raiva começa ficar ligada à agressão, né? Que pode ser verbal, até mesmo física. E aí na verdade, deixa de ser uma emoção para ser uma reação, para ser um comportamento. E aí já é outra coisa que não é raiva, né? A raiva mesmo em si é uma coisa instintiva, está ligada ao nosso cérebro primitivo, né? Então, todos nós temos, a netinha da Leila com 4 anos tem raiva, mas quando ela fala dessa raiva, do que ela está falando? Ela está falando de um descontentamento com uma determinada situação. Então, quando eu não gosto da situação, quando aquela situação me faz mal e ela acaba prolongando, eu sinto raiva. Eu sinto raiva quando eu dou uma topada numa pedra. Quem não sente uma raiva nesse momento? Machuca, né? Ou bate com a cabeça em algum lugar. Isso é a raiva, né? E quando a gente deixa essa raiva, poxa, e começa a elaborar o que é isso, né? Por que eu estou sentindo, eu agora estou sentindo raiva porque bati com o meu pé. Mas por que eu bati com o meu pé nessa pedra? Provavelmente porque eu não tive atenção e não prestei atenção, não vi que a pedra estava ali no caminho. Então, eu começo a usar isso como um aprendizado para ter mais atenção nas coisas. Deixar, de repente, eu faço tudo muita correria. Então, ela vem trazendo um chamamento para que nós possamos nos cuidar mais. E a gente nunca olha para a raiva desse jeito, né? E aí, quando a raiva começa, e a raiva, ela é diferente, como nós estamos falando de raiva, rancor e ódio, ela é diferente do rancor e do ódio. A raiva é essa emoção que quando você sente e fica remoendo isso dentro de você, com ressentimentos e tal, ela pode chegar à ira, que é uma raiva mais forte, né? Quando você começa a ter vontade de reagir mesmo, de gritar, e quando você não controla, e pode chegar até o ódio. E quanto mais você cronifica esta emoção, mais você vai trazer prejuízos para você mesmo, para a sua saúde, porque aí vai ter problemas hormonais, né? Problemas, enfim, em todo o seu sistema bioquímico, porque aí você começa a secretar substâncias, né, que vão te fazer mal, e você vai virar uma pessoa mal-humorada. Então, a raiva, meu irmão, não brigue com a sua raiva. Quando você sentir raiva de alguma coisa, você para. Tem um amigo nosso que nos ensinou há muito tempo uma técnica muito boa. Quando você sente raiva, você aperta a sua mão. A Rosália até falou, né, da questão de você apertar as mãos. Então, você aperta, mas aperta muito, até você não aguentar mais, com muita força. E aí, quando você estiver apertando com aquela raiva toda, você solta. E aí você vai ver que coisa boa é soltar a raiva. Como é bom você, quando você aperta muito a sua mão, e aí toda a circulação vem para cá, e aí você solta, você sente mesmo o movimento aqui por dentro, como se o sangue estivesse voltando a correr em você. E é uma sensação de bem-estar. Então, faça isso. Quando você tiver raiva, você para, nomeia, como a gente já tem falado, estou com raiva, né?
pensa em cima do porquê dessa raiva e vai agir de forma diferente. Enquanto você não tem disciplina para isso, faça esse exercício da mão, que dá muito certo mesmo. E não se deixe essa raiva crescer para que ela não vire ódio, né? Jesus mesmo nos disse, né? Perdoai e amai os vossos inimigos. Quando ele disse amai os vossos inimigos, ele não estava falando desse amor que nós sentimos uns pelos outros. Ele estava falando exatamente desse amor que não se deixa levar pela raiva, pelo desejo de vingança, pelo ressentimento de ficar machucando e de se machucando, na verdade. Não é isso não, Leila? Fala um pouquinho, depois eu volto a falar mais. É muito fácil amar os amigos, né? Porque o amigo a gente escolhe. Difícil mesmo é amar aqueles que se dizem os nossos inimigos, aqueles com os quais eles não têm afinidade com a gente e a gente tampouco tem afinidade com eles. Aí que é mais difícil, que a gente tem que oferecer, como disse Jesus, a outra face, né? Quando te bater numa face, ofereça a outra. Porque esse tipo de paixão, esse sentimento, como a Rosália muito bem caracterizou, é uma coisa, é uma paixão inteligente, porque ela dialoga conosco. Você fica sempre arrumando um argumento para falar com a sua raiva, que ela procede, que ela é bem-vinda, porque ela te provou que você está indignada, que você não engoliu aquilo que aconteceu, né? Então, existe um diálogo, como disse a Rosália, um diálogo inteligente, em que a gente fica sob o império dessa paixão, porque nós concordamos, né? Concordamos que aquilo é um momento de indignação que nós passamos. Mas se fosse só um momento, meus irmãos, não teria nenhum problema. A gente, eu tive uma raiva enorme daquela situação, mas graças a Deus passou, eu compreendi, eu dialoguei com ela e compreendi que naquele momento eu só pude reagir dessa forma, mas depois eu pensei bem, eu joguei a adrenalina no meu sangue, eu fiquei estressada, eu perdi o fluido vital, né? Esse é o grande lance que a gente quer chegar nesse ponto, porque quando nós nos deixamos capturar, vamos dizer assim, quando a gente fica capturada por essa paixão, a ponto de não conseguir reagir, ou então reagir de forma negativa, indo para ter um rancor, uma mágoa profunda, e até mesmo um ódio, né? Mas Manuel Filomeno de Miranda, aquele espírito que se comunica através do Divaldo, ele diz que o ódio não existe por si só. O ódio é o amor que adoeceu. Não é o contrário do amor, como a gente pensava, né? A gente dizia assim, o contrário do ódio é o amor, o contrário do amor é o ódio. Mas não é. A gente estudando Manuel Filomeno de Miranda, deu para a gente compreender que o contrário do amor é a indiferença. Quando uma pessoa nos é indiferente, a gente não liga para aquela pessoa, não cuida daquela pessoa, não quer nem saber, não importa com aquela pessoa. Esse é o contrário do amor. Agora, o ódio não, o ódio, essa tempestade de raiva, de rancor, é um amor adoecido, porque você só fica com raiva, com rancor de alguém, de alguma pessoa, quando você realmente gostaria de ter aquela pessoa de forma diferente, né? Normalmente, quando a gente diz eu tenho ódio de fulano, é porque normalmente a gente tem um afeto por aquela pessoa, aquela pessoa tem alguma coisa que fala com o nosso sentimento, né? Ela mexe com o nosso sentimento. Então, a gente dá nome ao ódio porque ainda não conseguimos conquistar o amor com aquela pessoa. Não é assim, Rosário? O que você acha aí? Concordo com você. Acho que você fez uma síntese mesmo, né, de como que é o ódio, como o ódio atua nas nossas vidas, né? E de como o ódio, ele atua
muito em primeira pessoa, né, pessoal? Assim, sentir ódio por alguém é só a gente que é atingido, né? A pessoa muitas vezes nem sabe que a gente está destinando esse ódio, né? Fico vendo, por exemplo, os discursos de ódio nas redes sociais, né? Os discursos de agressão. Recentemente eu participei de um evento que falava sobre culturas de diversos continentes, e aí dentro desse evento houve um ataque, sabe, de não sabemos se são robôs ou se são pessoas mesmo, com ofensas. E aí eu fiquei pensando no trabalho que se gasta para você criar um perfil falso, ou para você destilar o seu veneno, o trabalho que você tem, sabe? E aí as pessoas da organização gentilmente foram bloqueando as pessoas, né? Gentilmente foram colocando no mudo essas pessoas, esses ataques, e elas falaram: a gente fez um trabalho tão grande, a gente se planejou, a gente estudou, e aí vem esses grupos atacarem, e eu fiquei pensando, né, que é uma falta mesmo de escuta sensível, uma falta de tolerância, uma falta de respeito, que é realmente você ter deixado uma sensação sobre como essa, né, como a Sônia colocou, chegar aos últimos níveis. Quando a gente tem falado que a raiva é legítima, pessoal, a raiva é legítima, é não legítima. A Sônia falou das mãos, né? Um amigo que ele fala: quando você sentir muita raiva, observe os seus pés, porque os pés não se movimentam quando a gente tem raiva. É muito cerebral e é muito corporal da cintura para cima. Por isso que a gente fica com vontade de socar, que a gente fica com vontade de falar, né? Mas ele se movimenta muito pouco da cintura para baixo. E eu fiquei percebendo isso quando eu tinha algumas mais raivas me vem até hoje. Eu começo a disciplinar essa raiva quando eu olho para os meus pés, eu vejo que eles realmente não estão se movimentando. E aí, o que ele quis me exemplificar? Que a raiva é um estado. Pessoal, a raiva passa, como a tristeza passa, como o medo passa. É uma emoção, ela vai passar. Mas quando a gente ataca alguém, quando a gente forma exércitos para maldizer alguém, né, a gente vai permanecer essa raiva dentro de um outro coração. A gente vai transportar essa raiva para um outro coração. E é por isso que o ódio ele é muito perigoso. É por isso que o discurso de ódio é muito perigoso. Porque o discurso de ódio, meus amigos, a gente tem que manter. E isso é muito triste. É muito triste a gente ver grupos se mobilizando para maldizer outras pessoas, né? Para maldizer ideias. Na TV Nova Luz, a gente ainda não teve ataque, ainda não tive esse conhecimento, né? Mas eu fico pensando nisso, de como que o ódio ele vai te organizar de uma forma que você vai precisar manter aquele ódio. Muitas vezes você nem sabe qual foi a raiz, você nem lembra, mas você alimenta. Isso é muito difícil, né, Sônia? O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão e foi uma boa lembrança. A gente precisa realmente evitar qualquer tipo de que possa levar a disseminar ódio por qualquer motivo que seja. A gente precisa se aceitar e aceitar o outro. Por que que eu quero ser aceita e não vou aceitar o outro? As ideias, eu posso discordar da sua ideia, mas eu vou defender seu direito de expressá-la, né? Então, eu acho que isso é uma frase que a gente tem que guardar sempre no coração. Eu não preciso concordar com o outro, eu não preciso aceitar nem fazer o que ele está falando. E aí, quando eu deixo que o outro me conduza o que eu devo sentir, o que eu devo pensar, eu perco a minha essência, né? Eu deixo de ser eu mesma, eu vou ser conduzida, né? Vou no meio da boiada, né? Como se fala, né? Você não devia nem falar muito isso, não, mas enfim, é isso, porque na verdade o rancor, a gente precisa
deixar bem claro, já que a gente já está indo para o final do nosso programa, a diferença entre raiva, rancor e ódio. Então, a raiva é a emoção básica, todos nós temos, ela é instintiva, ela está ligada ao nosso cérebro mais primitivo, né? Os animais sentem raiva, né? Agora, essa é a raiva. O rancor já é quando a gente se sente magoado e fica naquele ressentimento, ressentindo, pensando, não nos possibilita crescer, não nos possibilita caminhar para frente. Porque quando nós estamos presos a uma emoção, a uma situação, nós ficamos lá no passado. Ah, porque fulano me fez isso, porque a vida foi assim, a vida foi assada, porque eu confiei e ele me traiu ou ela me traiu, gente. E aí nisso eu estou lá. Ele já está caminhando, fazendo a vida dele, ela já está em outra situação e eu estou presa nesse porque isso leva a uma vitimização. E quando nós nos vitimizamos, nós nos diminuímos. A nossa autoestima não é bem colocada, porque se você se sente bem, se você tem se apodera mesmo, se empodera, se pega o seu poder, a sua potência, na verdade não é melhor a palavra potência, as minhas habilidades, a minha capacidade de seguir adiante, de resolver problemas, de superar, de resiliência. Então, quando eu pego isso, eu tenho uma autoestima equilibrada. Mas quando eu começo a ficar simples no passado e culpando o outro, porque alguma coisa aqui dentro está quebrada. Então, quando eu olho muito para o outro, quando eu ponho muita culpa no outro, algo aqui dentro de mim está quebrado. E aí a gente precisa colar direitinho, porque nós tivemos traumas, sim, nós tivemos situações difíceis que nos machucaram, que nos estilhaçaram às vezes, mas nós podemos colar. E olha, eu vou dizer uma coisa, antigamente eu não pensava assim não, mas agora, depois de tanto ouvir Jesus, estudar e pensar, refletir sobre isso, o amor cola tudo bem direitinho e não deixa marca nenhuma. Então, não tem, sinta raiva, nomeie e deixe e aproveite essa raiva, como a Rosália falou no início, como uma potência para solucionar coisas e seguir adiante. Rancor, deixa de lado. Não dê o direito a ninguém de sacrificar a tua vida. E o ódio, esse então, o inimigo, amar a si mesmo. Não se deixe levar, porque o ódio, esse sim, vem se estabelecendo aos pouquinhos. Esse sim, vem te mostrando coisas que o outro não é. Esse sim sabe te levar para o lugar bem, bem ruim da sua vida. E vai causando um lixo mental tão grande que não vai permitir que você seja você mesmo. Então é isso, eu acho que eu já posso me despedir, porque nós já estamos indo para o finalzinho do programa. Eu quero desejar muito amor para vocês, muita paz no coração, e vamos refletir sobre isso. Nós somos filhos de Deus, nós somos luzes. Jesus disse: deixai brilhar a vossa luz. Então, quando você sentir raiva, diga: tem alguma coisa me incomodando. O que eu posso fazer para melhorar? Se você está sentindo rancor, pensou 3, 4 vezes na mesma situação, diga: não, vou iluminar com a luz que Jesus disse que eu tenho dentro de mim. Eu vou iluminar essa situação. E siga adiante, viu? Um grande beijo e até quarta-feira. Então, meus irmãos, estou falando. Então, meus queridos irmãos, a gente já sabe isso, nós já sabemos que recebemos, quando reencarnamos, uma quantidade de fluido vital para passarmos determinados tempos na Terra. E, segundo André Luiz, nós recebemos fluido vital para viver 120 anos na Terra. E a maioria de nós retorna antes do tempo, porque a gente gasta fluido vital com vulgaridades, com coisas que não são importantes.
tais como a raiva, o rancor, a mágoa. Por isso, os grandes mestres, Vitor Hugo, sentava lá na beirada do Sena, conta a história, e ele pegava várias pedras de vários tamanhos e jogava fora as pedras, simbolizando as mágoas, as raivas, que ele não queria guardar dentro de si. Porque quando a gente dorme chorando de raiva, ou quando a gente exalta, né? Quando a gente, como diz a Rosana, a gente mexe, a Rosália, a gente mexe todo o nosso psiquismo, até a nossa aparência física, movidos por esse sentimento primário, como disse a Soninha, nós estamos perdendo o fluido vital. Então, vamos aprender com os nossos irmãos maiores que vale a pena perdoar. E perdoar é, como disse Mahatma Gandhi, é não se deixar ofender. Quando perguntaram a ele, mestre, você tem alguém a perdoar? Ele falou, não, porque eu nunca me senti ofendido. Então, o caminho é a gente intelectualizar, como disse a Rosália, a gente intelectualizar essas paixões e dizer, não, eu sei que eu estou sentindo raiva, eu sei que eu estou sentindo rancor, eu sei que eu estou à beira do ódio, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Então, nós vamos exercer uma vigilância no pensamento, nas nossas emoções, estudar bastante, porque o conhecimento nos traz força, principalmente se esse conhecimento for baseado nas leis morais que Jesus nos ensinou através das suas parábolas. Então, muita paz para todos. Eu vou passar a palavra para a Rosália se despedir, ela vai tocar a música e vai se despedir. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Então, um grande beijo, pessoal, a todos vocês. Até semana que vem e vamos tocar novamente a armadura. A armadura quando cai não pesa mais em mim. Já me ajudou, agora não. Já fez o seu melhor. No tempo se quebrou, de tanto desgastar. Despedaçou, aliviou, me fez iluminar. Você nascer no seu sol, em pleno despertar. Voltar até, romper a pé, casulo libertar. Você nascer no seu sol, navego muito além, irradiar, iluminar o mundo ao meu redor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou levar você pra ver o amor, irradiar a luz.